estou colocando para gravar. Pronto. A partir de agora, a aula está sendo gravada. A gente vai fazer algumas questões sobre limites de funções e calcular os limites das funções e verificar se existe ou não existe em cada um dos casos. Nosso primeiro caso aqui, pessoal, é uma função racional, ou seja, uma divisão de duas funções, e são funções polinomiais. Observe o seguinte: quando eu calculo o limite com x tendendo a 2, eu tenho um problema aqui. O meu denominador está indo para zero. Quando x vai para 2, x ao quadrado vai para 4. 4 menos 4 é zero. Então, eu estou com um problema aqui. Se vocês pararem para observar, também está acontecendo um zero aqui, ó. Quando x vai para 2, x ao quadrado vai para 2 ao quadrado, que é 4, menos 7x vai para 7 vezes 2, que é 14. Então, aqui vai ficar 4, mais 10 é 14, menos 14 é zero. Então, está acontecendo o quê? Uma indeterminação. Se eu aplicar direto x indo para 2, vai dar uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Isso não pode acontecer. Quando o limite zera no numerador e não zera no denominador, ótimo. Isso é bom. Então, eu estou pegando zero, dividindo por um número que não é zero, o limite dá zero. Mas nesse caso, que está zerando embaixo, eu tenho que buscar um artifício para fazer com que o do denominador não seja mais o zero. Olha a nossa solução. Como eu tenho uma função polinomial no numerador e uma função polinomial no denominador, o que é que eu vou fazer? Aqui é uma função quadrática. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, vou encontrar as raízes dessa equação polinomial e vou escrever o meu polinômio como sendo um produto dos binômios do tipo x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Quando você faz aquela fórmula de Bhaskara e descobre as raízes, você acha que as raízes desse polinômio aqui do numerador são 2 e 5. Então, eu posso escrever o meu numerador como sendo x menos 2 vezes x menos 5. Quando você faz a fórmula de Bhaskara aqui no denominador, o que acontece? Você acha que as duas raízes são 2 e menos 2. Como a minha distribuição de binômios é x menos a raiz, então está aqui, ó, a raiz positiva que é 2, a raiz negativa está aqui, ó, por isso que aqui ficou positivo. Aqui vai ficar x menos o menos 2. Menos por menos é mais, e aqui fica x mais 2. Como x tende a 2, x não é 2. X se aproxima de 2. Então, em qualquer movimentação do meu x, aqui se aproximando de 2, eu vou ter sempre, ó, esse x menos 2 dividido por x menos 2. Estou dividindo um número por ele mesmo. Então, vale a lei do cancelamento. Posso cancelar x menos 2 com x menos 2. Depois de cancelar isso aqui, é justamente o fator que está zerando o meu denominador. Quando eu cancelei aqui, sobrou em cima x menos 5, sobrou embaixo x mais 2. Quando eu mando x tender a 2, o meu denominador não vai mais para zero. Se ele não vai mais para zero, eu posso aplicar direto no limite. Quando x for para 2, aqui vai para 2 menos 5, que é menos 3. Embaixo vai para 2 mais 2, que é 4. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é menos 3 quartos. Perguntas, pessoal? Dúvidas, professor. Professor, aí em cima, por que chegou no 5? Eu não entendi. Por causa que lá está x ao quadrado menos 7x mais 10. E lá onde eu colocou entre parênteses, ficou x menos 2 e x menos 5. Eu não entendi o porquê chegou em 5. Tá.
O 5 é uma raiz dessa equação polinomial, bem aqui, ó. Quando você usa a fórmula de Bhaskara e resolve essa equação bem aqui de cima, você vai achar dois valores para x. X igual a 2 e x igual a 5. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Entendi. Esse 2 e esse 5 aqui, eles são as raízes dessa equação. Do mesmo jeito que o 2 aqui, e bem aqui é o menos 2, é porque é x menos a raiz. Se você usar a propriedade distributiva, isso aqui volta a ser isso. Isso aqui é verdade. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5 dá menos 5x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 5 menos 2 é menos 7. Menos 2 vezes menos 5 dá mais 10, que é isso aqui. Mas a ideia realmente é, toda vez que aparecer uma função, uma polinomial aqui, é você calcular as raízes e escrever os binômios da forma x menos a primeira raiz, x menos a outra raiz. Deu para entender? Tem alguém querendo entrar? Sim, professor, eu entendi essa parte aí. Beleza, pode perguntar. Se tiver dúvida, pergunte, que aí a gente conversa, que a ideia realmente é tirar essas dúvidas, tá bom? Pronto, fora isso, deu para entender? Sim, não, não sei. Professor, Oi. a minha dúvida é a mesma do Severino, porque eu não consegui entender direito. Eu calculei, fiz a fórmula aqui de Bhaskara, eu calculei e deu 5 positivo. Aí eu fiquei, o senhor explicou, mas eu não consegui entender porque ficou menos 5 quando foi para aí. É porque quando vem para cá, aqui é escrito x menos a raiz, certo? Você achou dois valores aqui, x igual a 2 Certo, e x igual a 5. Mas esse menos aqui ele já é da fórmula, ele é x menos a raiz. Por isso que esse bem aqui ficou positivo. Quando você calcula a fórmula de Bhaskara desse bem aqui, você acha dois valores para o x. X igual a 2, que é esse. X igual a menos 2, que é esse bem aqui. Como já tem um menos da fórmula, com o menos do menos 2 que você acha, fica positivo aqui. Ficou claro? certo, agora sim, entendi. Aqui esse menos ele já é da fórmula. Então, se você achou o valor positivo aqui, vai ficar x menos esse valor. Se você achou o valor negativo aqui, vai ficar x mais o valor, por causa do sinal. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Podemos ir para a próxima? Ou alguém ainda tem dúvida nessa? Vamos para a próxima, já que ninguém disse nada. Temos mais uma função. Mesmo estilo da anterior. Só que se você parar para observar, ele está zerando só embaixo. Ele não está zerando em cima. Quando você coloca x igual a menos 1, vê que x ao quadrado, ó, vai para menos 1 ao quadrado, que é 1. Vê que vai ficar menos 1. 1 menos 1 é 0. Em cima sobra menos 2. Ele não zera em cima. Quando você manda o x para menos 1 embaixo, aqui vai para menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1 é 0. Então, a gente tem um problema. E a gente tem que tirar esse zero do denominador. Vamos ver se é possível fazer isso. Olha a solução. Eu faço a mesma ideia que eu fiz na questão anterior. Eu faço a fórmula de Bhaskara no de cima. Fazendo a fórmula de Bhaskara no de cima, eu vou achar duas raízes. Uma raiz é menos 2, a outra raiz é 1. Então, eu escrevo esse aqui como sendo x menos a primeira raiz, que é o menos 2. Quando eu faço menos o menos 2, aqui vai ficar positivo. Faz o jogo do sinal, fica positivo. A outra raiz é 1. Então, aqui fica x menos 1.
Neste baixo, se eu fizer a fórmula de Bhaskara, eu vou achar duas raízes. X igual a 1 e x igual a menos 1. Por isso que aqui ficou positivo. Quando x vai para menos 1, eu posso cancelar bem aqui, ó, que eu tenho x menos 1 embaixo, x menos 1 em cima. Quando eu cancelar, a minha expressão inteira se transforma nessa. Só que quando x vai para menos 1, meu denominador continua dando zero. Opa! Mas na questão anterior, ele parou de dar zero. Nessa aqui, ele continuou dando zero. O que eu posso afirmar? Do jeito que está aqui, eu não consigo mais mexer. Não consigo. Se eu não consigo mais mexer, o limite não existe. Por quê? Porque ele está indo para uma coisa que zera meu denominador. Zerou o denominador, isso aqui não tem como ser resolvido. Perguntas? Não. Deu para entender direitinho agora, né? Deu sim. Ótimo. Então vamos para a próxima. Pessoal, bem aqui tem um erro de digitação, viu? Bem aqui é um x, não é 25 não. É x. É o limite de 5 menos raiz de x dividido por 25 menos x. Deu para entender? Entendi, professor. Mas aí dá indeterminação, né? Mesmo jeito. Dá indeterminação do mesmo jeito, só que agora vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Porque ó, quando x vai para 25, embaixo fica 25 menos 25. Em cima vai ficar a raiz de 25, que é 5 menos 5 dá zero. Então, olha como é que eu vou resolver. Aqui, pessoal, você pensa logo, vixe, do jeito que está aqui, eu não tenho como mexer. Só que tem, porque essa raiz aqui, ó, e esse sinal de menos, eu posso multiplicar esse termo aqui de cima, não por um conjugado, porque isso aqui é um número, não é um número complexo. Mas ao invés da diferença, eu vou multiplicar por um termo que nem esse, só que com soma. Olha só. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5 mais raiz de x. Por que eu posso fazer isso? Quando eu olho só para essa fração bem aqui, ó, 5 mais raiz de x dividido por 5 mais raiz de x, isso aqui é 1. Então, eu escrevi esse 1 do jeito que eu preciso. Para quê? Porque quando eu multiplico um termo que é a diferença vezes a soma, vira o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes raiz de x dá 5 raiz de x. Menos raiz de x vezes 5 dá menos 5 raiz de x. Vão se cancelar. E por último, mais por menos dá menos. Raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao quadrado. Opa, o quadrado se cancela com a raiz, sobra só o x. Embaixo, ó, eu vou manter 25 menos x, está aqui. 5 mais raiz de x, está aqui. Então, como o x está indo para 25, x não é 25, então esse termo bem aqui não é zero. Ele tende a zero, mas ele não é zero. Então, eu posso cancelar. Aqui, ó, cancela esse com esse. Em cima fica o 1, embaixo sobra 5 mais raiz de 25. Se você parar para observar, agora o denominador não zera mais. Como ele não zera mais, eu posso aplicar direto no x. Então, aqui vai ficar raiz de 25, que é 5. 5 mais 5 é 10. Isso aqui dá 1 sobre 10. Perguntas?
Professor, o senhor Oi. poderia explicar de novo essa parte do começo? Pronto. Faça a continha bem aí para você ver. Multiplica termo a termo. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes raiz de x vai dar 5 raiz de x. Menos raiz de x vezes 5 dá menos 5 raiz de x. Como já tinha 5 raiz de x, menos 5 raiz de x vai ser cancelado, os termos do meio. Aí, ó, menos por mais dá menos. X, raiz de x vezes raiz de x, dá raiz de x ao quadrado. O quadrado cancela com a raiz e sobra só o x. Então, de onde partiu esse termo aqui? Esse termo surgiu para que eu conseguisse fazer isso. E isso aqui parte de onde? De produtos notáveis, que lá na primeira aula eu pedi para vocês fizessem uma revisão sobre produtos notáveis. Então, deem uma olhadinha. Isso aqui, pessoal, é o produto da soma pela diferença. Tá certo? Deem uma olhadinha lá na parte de produtos notáveis. Não precisa você estudar tudo, basta você olhar para a fórmula e olhar para a questão. Quando você olha para a fórmula e olha para a questão, você vê que isso aqui faz sentido. E quando vier nas atividades, essas fórmulas, esses pré-requisitos, têm que estar bem claros na cabeça de vocês. Porque quando vier a questão, você tem que saber responder. Mesmo que você não saiba diretamente, você tem que saber onde é que procura. Então, vejam logo onde é que tem um livro que tem o conteúdo de produtos notáveis, que é para você entender por que apareceu isso. Mas essa conta, vocês entenderam? Multiplicando esses dois, que virou esse aqui? Sim. Ótimo. Muito bom. Podemos ir para a próxima ou ainda tem dúvida nessa? Pode passar, Eu não professor. tenho. Tá bom. Essa aqui, pessoal, olha que tem raiz aqui embaixo. Eu vou usar uma ideia bem parecida com a ideia da questão anterior. Porque, ó, como aqui está subtraindo e tem uma raiz e aqui outra raiz, a ideia seria multiplicar por esse termo, só que ao invés de subtraindo, aqui somando. Porque a minha intenção é fazer aparecer o quadrado do primeiro, que é para cancelar essa raiz, e o quadrado desse segundo, que é também para cancelar essa raiz. Quando o x vai para zero, x ao quadrado vai para zero também. E aqui vai ficar raiz de 12 menos raiz de 12. Está zerando embaixo e está zerando em cima. Está dando uma indeterminação. Então, eu vou usar a ideia que eu usei na questão anterior, pegando esse termo que está no denominador. Olha só. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa relação aqui, só que somando. Quando eu fizer essa multiplicação, vai aparecer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha aqui embaixo. Então, apareceu esse primeiro termo aqui sem a raiz e esse segundo termo sem a raiz, porque é o quadrado. Em cima está o x ao quadrado multiplicando esse termo somando. Quando você desenvolve esse termo aqui de baixo, aqui tem mais 12 menos 12, dá zero, sobra só o x ao quadrado embaixo. Esse x ao quadrado, ó, cancela com o x ao quadrado de cima, e aí sobra só esse fator aqui, ó. Bem aqui eu olho, o denominador não está mais indo para zero, o denominador agora é 1, porque ele nem aparece aqui. Então eu posso aplicar direto. Quando o x vai para zero, bem aqui vai para zero, vai ficar raiz de 12 mais raiz de 12, que é 2 raiz de 12. Perguntas? Podem perguntar, pessoal. Não tenho medo, não.
Professor, eu cortou um pouco aqui, eu fiquei meio perdido. Logo cortou no começo. O que foi que cortou? A internet, desculpa, não Ah, expliquei. travou um pouco aí, né? Isso. Pronto. Olha só. Eu estou com um problema aqui no denominador, porque quando o x vai para zero, esse denominador está indo para zero. Então, uma ideia para fazer isso é tentar tirar essas raízes que estão aqui, ó. Para tirar essas raízes, o que que eu faço? Eu vou multiplicar por essa relação aqui, só que ao invés de subtraindo, eu vou colocar somando. Aqui, ó. E a mesma ideia da questão anterior. Quando eu multiplicar o x ao quadrado pelo de cima, está aqui, ó. Se mantém. Mas quando eu multiplico no de baixo, ó, vai dar o quadrado do primeiro, que é isso aqui sem a raiz, e o menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 12 sem a raiz. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó, eu tenho 12 positivo, menos 12 dá zero. Sobra só x ao quadrado embaixo. Em cima, eu tenho x ao quadrado vezes essa soma. Bem aqui eu posso cancelar x ao quadrado com x ao quadrado, sobra só essa soma aqui. Quando o x vai para zero, eu posso aplicar direto, porque o meu denominador não está mais indo para zero. Então, aqui, ó, x ao quadrado vai para zero. Aqui vai para a raiz de 12 mais raiz de 12, que é 2 raiz de 12. Eu acho que eu entendi, dá para ir acompanhando. Pronto, que bom. Professor, mas por que Oi, que o outro sinal não mudou? qual sinal? Aí embaixo, assim, ó, tem a raiz quadrada de x elevado ao quadrado mais 12 menos a Aqui, raiz quadrada de 12, né? aqui. Aí esse sinal muda. Não fica menos raiz quadrada de 12, fica mais raiz quadrada de 12, né? Isso, exatamente. Mas por que o sinal de x elevado ao quadrado mais 12 não muda? De vez de ser mais, por que que não fica menos, já que o Porque outro é esse mudou? sinal aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Esse sinal de menos aqui, ó, ele está fora da raiz. Esse sinal de mais aqui, ele está dentro da raiz. Esse sinal de mais aqui, ele se mantém bem aqui, ó. Esse sinal de menos aqui, ele está bem aqui, ó. Esse fator aqui, ele veio para multiplicar esse aqui, para fazer as raízes sumirem. Mas ó, o sinal que é positivo aqui, ó, x quadrado mais 12, ele já estava positivo aqui, ó, dentro da raiz. Esse menos aqui, ele está fora da raiz, ele está fora do parênteses, ó, fora do fator. Entendeu? Entendi. Podemos ir para a próxima? Olha esse agora. Pode. Se viesse para vocês responderem agora, qual é a ideia de vocês? Como que a gente faria essa? Olha que essa primeira fração aqui não dá para mexer, porque é 3 dividido por x. Se tiver algum lugar para mexer, vai ter que ser nisso aqui, ó, nesse parênteses. X está indo para zero. Bem aqui dentro do parêntese, eu não tenho problema, porque esse denominador não vai para zero, esse aqui também não. Mas aqui fora vai para zero. Então, o segredo deve estar bem aqui dentro para fazer esse x aqui sumir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou subtraindo duas frações.
Então, eu vou fazer a operação com frações aí. Eu vou fazer essa subtração. Para fazer essa subtração aqui, eu vou tirar o MMC entre esses dois termos, os que estão no denominador. Nesse caso aqui, o MMC é o produto entre eles. Então, olha como é que resolve. Fazendo o MMC entre 5 mais x e 5 menos x, dá o produto entre eles. Esse produto dividido pelo primeiro, sobra 5 menos x, vezes 1, 5 menos x, aqui. Esse produto dividido por 5 menos x, fica 5 mais x, vezes 1, 5 mais x. E esse sinal mantém aqui. Olha que o 3 sobre x continua aqui fora, quietinho. Agora eu vou desenvolver esse numerador bem aqui dentro. 5 menos x, esse menos que está bem aqui, ó, antes do parêntese, ele faz todo mundo que está dentro do parêntese trocar de sinal. Então, se aqui o 5 é positivo e o x é positivo, vai ficar menos 5 menos x. Esse menos que está fora, ele é menos de todo mundo que está dentro do parêntese. Não é só do primeiro. Então, aqui vai ficar 5 menos 5 dá 0. Menos x dá menos 2x. E olha o que eu fiz aqui embaixo. Estou multiplicando uma soma por uma subtração. Mesmo número, sinais diferentes. Vai dar o quadrado do primeiro, o 5 ao quadrado é 25, menos o quadrado do segundo. O segundo é x, x ao quadrado. Olha que agora, o meu problema ainda é tirar esse x daqui. Só que eu tenho um x aqui embaixo, tenho um x aqui em cima. Esse x vai ser cancelado, ó. Esse aqui com esse. Em cima vai sobrar quem? 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Embaixo vai sobrar esse aqui, ó, 25 menos x ao quadrado. Quando x for para zero, meu denominador ele não zera mais, porque aqui vai ficar 25 menos 0, que dá o próprio 25. Então, isso aqui vai dar menos 6 dividido por 25. É o limite dessa função aqui, inteira, quando x for para zero. Perguntas? Professor, esses 1 aí o senhor cancelou no começo aí, foi? 1 menos 1 lá dentro? Esse 1 aqui? Sim. Não cancelei, não. Ele sumiu daqui para virar isso. Aqui eu fiz a operação com fração. Eu somei as duas frações. Mas os denominadores não são diferentes? Como é que você soma, como é que você subtrai duas frações com denominador diferente? Você faz o MMC. Nesse caso aqui, o MMC é o produto entre eles. Ó. Aí esse produto aqui vira o novo denominador. Aí o que é que você faz? Pega esse denominador, divide pelo denominador da primeira, e depois multiplica pelo numerador da primeira. Multiplica por esse. Então, quando eu peguei esse produto desses dois termos e dividi por isso, 5 mais x cancela com esse 5 mais x. Sobra 5 menos x. Vezes 1, 5 menos x. Do mesmo jeito na outra. Pega esse aqui e divide por 5 menos x. Ó, vai cancelar 5 menos x com 5 menos x. Sobra 5 mais x. Vezes 1, 5 mais x. Beleza? Beleza. Faça as continhas devagarzinho, para você ver que dá certo. Tá bom? Na Mais hora alguma... Oi. eu tento sim. Ótimo, beleza. Podemos ir para a próxima ou ainda tem dúvida nessa? Eu não, professor. Por mim pode ir. E os outros?
Por mim, pode passar. Beleza. Mais uma. E agora, pessoal, o que eu faço? Professor, eu vou chutar aí. Lá no numerador deveria ficar seno de x ao quadrado ou não? Não. Tá bom. É porque eu vi x. Não, mas valeu a ideia. Mas valeu a ideia. Valeu a ideia. Eu vou mostrar bem aqui para vocês o que eu vou usar. Olha. Eu vou usar essa propriedade bem aqui, ó. Essa propriedade 7. Essa propriedade 7, ela diz o quê? Que se o limite de uma função h é igual ao limite de uma função g, quando x tende para o mesmo ponto, se os dois limites são iguais, e existe uma função f que está entre a h e a g, certo? Se a função h, que é menor, e a função g, que é maior, se o limite delas vai para o mesmo lugar, então a do meio também vai. Então, eu vou construir essa relação bem aí, lá, naquela questão agora. Eu vou construir isso bem aqui, ó. Só que antes de eu construir isso aqui tudo, eu quero que você olhe só para esse x que está em cima e o módulo de x que está embaixo. Isso bem aqui é verdade. Por que eu garanto que isso aqui é verdade? X, ele nunca é zero. Ele não é zero. Ele tende a zero. Ele não é zero. Se ele não é zero, então x tem um sinal. Como x tem um sinal, x pode ser positivo ou x pode ser negativo. Concordam comigo? Concordo. Beleza. O módulo de x, ele é sempre positivo. Beleza? Então, ó, Cortou, professor, aqui. Oi? Cortou a internet um pouco agora. Não entendeu? Internet cortou, não entendi não. Ó, o módulo de x, ele é sempre positivo. Pela própria definição de módulo. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 2, quanto é o módulo de 2? É o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. Se eu pegar x igual a menos 2, bem aqui em cima vai ficar menos 2, bem aqui embaixo vai ficar o módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é 2, positivo. Então, ó, menos por mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 1, no caso aqui, menos 1. Então, faz sentido eu olhar para a expressão desse jeito. E o que é que falta para essa expressão virar essa aqui? Falta passar multiplicando pelo seno. Concordam? Então, eu vou multiplicar todo mundo pelo seno. Esse cara aqui, esse aqui e esse aqui, que é para manter a desigualdade funcionando. Vou multiplicar todo mundo por seno de x. Então, ó, aqui, seno de x vezes menos 1 dá menos o seno de x. Aqui vai virar a expressão que eu quero. Seno vezes 1 dá seno de x. Chegamos naquela mesma relação que tem lá na propriedade 7. Ó. Eu tenho três funções. Uma menor, uma maior e essa do meio. Essa do meio é justamente quem eu quero saber. Esse limite vai para onde? Então, eu vou olhar para o limite quando x for para zero. Nessa de baixo aqui e nessa de cima aqui. Se o limite dessa e o limite dessa for igual, então o limite dessa aqui do meio também é igual. Que aí é o chamado teorema do confronto. Em alguns livros vocês vão também
vem chamando de teorema do sanduíche. Por que sanduíche? Porque é como se esse lado aqui fosse um pão, esse lado aqui fosse um pão, e aqui a carne, que aí você aperta e forma um sanduíche. Esse igual a esse, isso aqui é o recheio. Olha só. Eu passo o limite quando x for para zero. Então, vai ficar o limite disso aqui quando x for para zero, menor ou igual que o limite disso aqui, que é o que é a nossa questão, menor ou igual que o limite desse aqui quando x for para zero. Quando x for para zero, o seno de x ele vai para o seno de zero. O seno de zero, ele está lá na tabelazinha, é zero. Então, ó, isso aqui vai para o seno de zero, que é zero. Esse aqui vai para o seno de zero, que também é zero. Ora, eu tenho uma coisa que ela é maior ou igual que zero. Então, se essa coisa aqui é maior ou igual que zero, então, ou ela é zero, ou ela é positiva. Concordam comigo? Eu concordo. Pronto. Essa coisa aqui, ela é maior ou igual que zero. Ou seja, essa coisa aqui, ou ela é zero, ou ela é positiva. Mas se eu olhar para esse outro lado aqui da desigualdade, esta bendita coisa bem aqui, ela é menor ou igual que zero. Por essa desigualdade aqui, esta coisa ou é zero ou é negativa. Então, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não pode acontecer de uma coisa ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, se não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo, tem que ser zero. Então, se tem que ser zero, o limite é zero. Entendeu? Entendi. Essa parte aí, porque se não é menor que zero, não, não pode ser negativo. E se não é maior que zero, também não pode ser positivo. Só tem um zero. Exatamente. Tem que ser zero. Então, o limite da minha função é zero. Para vocês verem que existem vários modos de como resolver uma questão de limite. Mas para que você consiga resolver, o ideal é que você já tenha feito alguma questão parecida, para que você tenha a ideia de como fazer. Exato, professor. É isso aí que a gente está se perdendo, eu e alguns alunos que a gente vai conversando, porque a gente não acha questões parecidas de vez em quando, aí a gente se perde um pouco. Aí, na hora que topa na questão, se não tiver a ideia, a questão não sai, não. É verdade. Mas aí, ó, tá aí alguns exemplos para que vocês entendam que existem várias formas de como fazer. Às vezes você vai precisar multiplicar e dividir por um termo, somar e subtrair um termo. Esse caso aqui que é usando a propriedade. Então, tem vários. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar alguns teoremas que são chamados teoremas fundamentais, que eles, se você se chegar numa expressão do jeito que está no teorema, não tem nem o que fazer. É só arrochar o resultado. Aí, a gente falou um pouquinho na última aula. Vocês têm dúvida aqui nessa ou a gente pode continuar? Pode continuar. Pronto. Na última aula, a gente falou um pouquinho de limites laterais. Limite lateral à direita, que é quando x tende por valores maiores que A. Aqui, ó, geometricamente, eu estou pegando valores de x aqui à direita do A. E esse símbolo de mais ele não é expoente, ele é só para dizer que são valores maiores. Limite lateral à esquerda, que é quando x se aproxima de A por valores menores que A. Geometricamente, eu estou pegando valores de x por aqui, me aproximando do A. E aí a gente fez esse exemplo na última aula, não fizemos? Para calcular os limites laterais e mostrar que existe. Aqui, ó.
Calculando o limite lateral à esquerda, eu estou pegando x indo para 2 pela esquerda, eu estou pegando x menores que 2. Então, eu pego essa função aqui, que dá 5. Calculando o limite lateral à direita, eu estou pegando valores maiores que 2. Tá aqui, ó. Vou pegar essa função. Aplicando também dá 5. E aí o gráfico da função. O que é esse pontinho bem aqui 2? Ele é justamente esse, ó. Porque quando o x for 2, a função é 2. E aí vira um ponto bem aqui. Aí é como se tivesse uma quebra, bem aqui no gráfico. Esse ponto aqui está deslocado. Condição para a existência do limite, a gente viu na última aula, que uma condição necessária para que o limite exista é que os limites laterais existam e sejam iguais. Nesse caso, bem aqui, o limite existe, ó, porque os limites laterais são iguais. O limite é 5. Que aqui, ó, pegando o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer. O limite lateral à esquerda deu 5, lateral à direita deu 5. Então, se os dois são iguais e existem, o limite é o mesmo. O limite é 5. Em compensação, nesse outro exemplo aqui, ó, os limites laterais existem, só que eles são diferentes. X indo para 1 pela esquerda, estou pegando o valor menor que x. Menor que 1. Aqui é isso. Bem aqui é 1, viu? Tem um erro de digitação. Bem aqui é 1. X indo para 1 pela direita são valores maiores que 1. São esses aqui. Então, 3x. Os limites existem, mas são diferentes. Como os limites existem e são diferentes, então eu afirmo que esse limite, que é esse aqui, não existe. Olha o gráfico. Para que o limite existisse, esse lado do gráfico aqui, ele tinha que estar se aproximando desse lado do gráfico aqui. Ó. Tinham que estar indo para o mesmo ponto. E olha que está bem distante os pontos. Ó. A gente falou um pouco da definição de limite no infinito. Certo? Que eles levam... Professor, Oi. como é que a gente faz esses gráficos, assim, quando a gente estiver respondendo uma questão que ela pediu o gráfico? Como a gente elabora um gráfico assim? Pronto. Elaborar o gráfico de uma função, geralmente você tem que dar uma olhadinha no conteúdo dessa função. Por quê? Toda função, ela tem um gráfico característico. O que é que muda de um para o outro? Ou é o tamanho do gráfico, ou é a abertura, ou é a concavidade, mas o que muda de um para o outro são alguns valores, mas o formato do gráfico ele já é característico e já é conhecido. Por exemplo, funções polinomiais. Você já sabe que se tiver grau 1, a função é uma reta. Você vai atribuindo valores e encontra. Tá? Então, não tem segredo. Até agora, a gente não tem, vocês ainda não estudaram como construir um gráfico. Vocês estudaram como esboçar um gráfico. Tanto é que no ensino médio, os professores pediam para que você esboçasse um gráfico e não para construir um gráfico. Aqui nesse curso de cálculo 1, vocês vão aprender, porque eu vou ensinar para vocês como construir um gráfico. Porque você precisa de vários detalhes, que com o que a gente estudou até agora ainda não dá. Tá? Mas ó, esse gráfico aqui, ó, que foi construído, esse é um esboço de gráfico. É um pedaço do que eu preciso. Eu olhei para essa função aqui, é uma função quadrática. Então, uma função quadrática, o que é que eu preciso para desenhar o gráfico dela? Eu preciso das raízes, que você encontra usando a fórmula de Bhaskara, e eu preciso do vértice, que você encontra usando a fórmula do vértice. Tá certo? Aí é bom dar uma revisadazinha. Eu estou perdido nessa questão aí.
em gráficos também, como o Regiane falou, eu estou muito por fora, tenho que estudar bastante ainda. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar uma atividade de construção de gráficos aqui, para a gente olhar os limites utilizando os gráficos. Para a gente trabalhar amanhã, pode ser? Pode ser. Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte, na atividade de amanhã, é até bom, porque aí, como eu vou falar de continuidade hoje, para você entender essa relação de continuidade, depende diretamente do esboço do gráfico. Você tem que enxergar o gráfico para saber se o gráfico é contínuo ou se não é. Se a função é contínua ou se não é. Então, a aula de amanhã vai ser uma aula de gráficos que eu vou ensinar para vocês. Vou pegar algumas funções, vou desenhar os gráficos delas, e vocês vão entender como é que a gente faz, tá bom? Tá bom. Mas, mais uma vez eu digo, não se limitem, não esperem que só eu faça para que vocês vão aprender. Comecem a buscar também, porque vocês vão ter que buscar muito. Nesse ensino remoto, infelizmente, a responsabilidade de vocês como alunos aumentou muito. Porque vocês estão tendo que ir buscar as coisas sozinhos. Entenderam? Mas amanhã a gente vai fazer uma aula. Amanhã a aula via Meet de novo e eu faço uma aula de gráficos para vocês. Ó, pessoal, verifique que o limite quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x vai para zero. Isso aqui, a dica era fazer de maneira intuitiva, usando uma calculadora. Só que eu quero que vocês entendam usando uma historiazinha, que vai ficar bem tranquila. Para vocês entenderem por que isso aqui acontece. Imaginem um bolo. Imaginem um bolo que você gosta muito. Imaginou? Mas, professor, bolo não tem nada a ver com essa conta aí. Vou mostrar para vocês que tem. Imaginou o bolo que você mais gosta? Bora, meu povo. Sim. Imaginou, né? Imagine que essa fração bem aqui, que é 1 sobre x, é o tamanho do pedaço do bolo. Esse 1 aqui, ó, ele é o seu bolo. Certo? X aqui é a quantidade de pedaços que eu vou ter que dividir o meu bolo. Então, 1 sobre a quantidade de pedaços que eu tenho é o tamanho do pedaço que fica. Então, se eu pegar esse bolo inteiro e dividir para 2 pessoas, cada um fica com uma metade. Concordam? Sim. Sim. Beleza. Se ao invés de dividir para 2 pessoas, eu dividir para 10 pessoas, o que acontece com o tamanho do pedaço que cada uma recebe? É maior ou é menor? Menor. 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 Beleza. Se ao invés de dividir para 10 pessoas, você fosse dividir para 20 pessoas, o que acontece com o tamanho do pedaço que cada um recebe? Fica só um pingo, professor. Diminui, né? Já acabou com bola, assim. Se ao invés de 20 pessoas, tivessem 100 pessoas para receber bolo. Aí não ia nem dar, professor. Eu não sei se é menor do que o PIN, professor. Ia ficar menor ainda o tamanho do pedaço, não é? Então, é o que está acontecendo bem aqui, ó. X é o número de pessoas que vão receber pedaço de bolo. O que está acontecendo? Eu estou aumentando a quantidade de pessoas que vão receber bolo? O que está acontecendo com o tamanho do pedaço que cada uma recebe? Está diminuindo. Tá diminuindo. Por isso que vai para zero. Se eu fizer crescer muito mesmo a quantidade de pessoas para receber bolo, a tendência é que o tamanho do pedaço que cada uma recebe vai se aproximando de zero. Não vai chegar em zero nunca, porque sempre vai ter bolo para dividir. Porque, ó, mesmo se eu quiser dividir o bolo que vocês estão pensando, divida aí para 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas.
2 milhões de pessoas. O pedaço é bem pequeno, não é? Então, se eu dividir para 4 milhões de pessoas, o pedaço que eu tinha antes eu quebro bem no meio. Já era pequeno, ficou menor ainda, mas ainda assim é um pedaço. Mas ele é mais próximo ainda de zero. Entenderam essa relação aqui? Sim. Então, fica muito mais claro quando você entende com a situação aplicada. Porque isso aqui é um monte de letra, que aparece um número aqui perdido no meio desse monte de letra. Mas quando você lembra, isso aqui para mim foi muito esclarecedor. Quando eu ouvi a primeira vez essa história aí do bolo, de dividir o bolo, de olhar para o tamanho do pedaço que fica, para mim foi muito esclarecedor, para entender por que que isso aqui acontece. Se você entendeu por que que essa fração aqui, ó, um número dividido por x, quando x cresce indefinidamente, isso aqui vai para zero, você consegue resolver qualquer questão de limites no infinito. Qualquer um. Seu problema agora é entender quem é que cresce mais rápido. É o numerador ou é o denominador? Porque isso aqui está parado. Isso aqui é um bolo só. A quantidade de pessoas para receber bolo é que está crescendo. Isso aqui vai para zero. Valem as mesmas propriedades, algumas das propriedades que valem lá para limite indo para um ponto. E agora a gente vai para um exemplo. Calcule o limite quando x tende a infinito dessa expressão aqui. Olha que essa expressão aqui, ela está um pouco diferente dessa aqui, ó, que o professor falou, da história do bolo. Então, a sua intenção, toda vez que esse x tender para mais infinito ou para menos infinito, aqui eu estou dizendo que o x aumenta muito, no sentido positivo. Se fosse para menos infinito, eu ia dizer que o x diminui muito, no sentido negativo. Então, ó, aqui qual é a ideia? Todas as vezes que o x for para o infinito, você vai olhar bem aqui para o denominador. Não leia isso aqui agora, não. Olhe para cá. Eu tenho um numerador, eu tenho o denominador. Eu vou olhar para esse indivíduo que está embaixo. Por quê? Porque esse indivíduo que está embaixo não pode ser zero. Então, eu vou olhar para este indivíduo que está aqui embaixo e eu vou pegar o x de maior expoente que está aqui embaixo. No caso, x ao quadrado. E eu vou dividir o numerador e o denominador por ele. Por isso que eu estou dividindo por x ao quadrado. Não é aleatório, não. Esse x ao quadrado está aparecendo por quê? Porque ele é o x de maior expoente que tem no meu denominador. E aí, ó, quando eu divido 2x ao quadrado por x ao quadrado, cancelo x ao quadrado, vira só o 2. Quando eu divido x por x ao quadrado, ó, cancelo x com x, sobra um x embaixo. Fica 1 sobre x. Quando eu divido menos 3 por x ao quadrado, dá menos 3 por x ao quadrado. Do mesmo jeito embaixo. Aqui vai ficar só o 3. Como eu estou dividindo por x ao quadrado, ó, vai sobrar um x embaixo. E aqui, como não vem acompanhado do x, 1 por x ao quadrado. E aí, você vai olhar o seguinte. Quando x for para zero, as frações elas ficam com o numerador constante. Então, a tendência é que essas frações são frações do tipo a história do bolo. Número de pessoas crescendo. Aqui eu tenho um bolo. A quantidade de pessoas crescendo, o tamanho do pedaço do bolo vai para onde? Para zero. A mesma coisa acontece, pessoal, se ao invés de um bolo, você tiver 3 bolos.
o tamanho do pedaço que cada um recebe continua diminuindo? Sim ou não? Diminui. Se eu tiver crescendo a quantidade de pessoas para receber, Se ao invés de um bolo eu tiver 3 bolos, e a mesma coisa acontece, a quantidade de pessoas que vai receber bolo está só aumentando. O aí, meu tamanho amigo, tem que ter muita gente fazendo bolo para dar conta. tem que ter bolo, né? Então, ó, essa fração bem aqui, ó, quando x for para infinito, essa fração bem aqui vai para zero, por causa da história do bolo. Essa aqui vai para zero também, pelo mesmo motivo. Se com 3 bolos vai para zero, com 2 com certeza vai também. E aqui do mesmo jeito. Então, ó, como todas essas frações têm numerador constante, numerador fixo, denominador crescendo, que é o x crescendo, essa fração inteira vai para zero. Então, ó, 0, 0, 0, 0, sobra 2 em cima, 3 embaixo. O limite dessa função aqui, quando x for para mais infinito, é 2/3. Professor, Oi. eu tenho um amigo que ele é formado em matemática e aí um dia eu estava com bastante dúvida, eu pedi umas informações a ele. Aí ele estava me explicando uma questão assim, como o senhor está explicando aí, só que ao invés dele fazer essa divisão de cada um desses aí, ele já sabe, ele só isolava. Aí deixava só os maiores termos para fora, para contar assim como ficou só o 2/3. Desta forma também pode contar ou tem que fazer essa divisãozinha aí de 1 por x, Pode. 3? Não, isso aqui é para você entender por que é. Tá Mas bom. quando você já está acostumado a fazer essa conta, você vai olhar bem aqui e ver que quem manda, entre aspas, quem manda nessa expressão do numerador é esse cara bem aqui, ó, é o de maior expoente. Ele é o que manda. O É, restante não precisa nem olhar, que o restante vai ser zerado. Ó. Entendeu? Ó, esse cara que é o entendi x, sim. ele vai virar 1/x, que vai para zero. Então, era a mesma coisa você olhar só para essa fração bem aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado dividido por 3 vezes x ao quadrado. É como se estivesse olhando só para ela. E aí, cancelando x ao quadrado com x ao quadrado, sobra 2/3. Pode fazer também. Desde que você entenda que isso aqui está virando 2/3, por quê? Porque olha a quantidade de conta que tem por trás. Mas depois de você entender, pode fazer direto. Por mim, eu aceito. Tá bom? Tá bom, professor. Vamos para os teoremas fundamentais. O primeiro teorema fundamental é o limite trigonométrico fundamental. Esse aqui você não precisa resolver, porque o teorema já te diz quanto é. Se o x for para zero, o limite do seno de x dividido por x é 1. Se você for olhar a fundo, isso aqui dá uma indeterminação. Quando x for para zero, isso aqui vai para o seno de zero, que é zero. Isso aqui vai para x igual a zero. Então, fica 0/0. Mas o teorema já me garante. Você está fazendo a conta, chegou nessa expressão bem aqui, esse limite vai para 1. Por exemplo, calculando o limite do seno de 6x dividido por 6x. Quando x for para zero, olha só, eu vou usar uma mudança de variável. Eu vou chamar o a de 6x. Quando x for para zero, 6 vezes x vai para 6 vezes zero, que vai para zero também. Mas como 6x é o a, ou seja, o a vai para zero. Então, eu vou olhar para esse limite como sendo esse limite aqui. Ó. Mudei a variável, mas essa expressão é igual a essa. Então, esse limite vai para 1. Esse limite aqui vai para 1 também. Beleza?
Esse daí, né, não ficou a mesma forma lá do sanduíche, não, né? Não, essa questão foi usando esse teorema. Eu fiz essa mudança de variável para fazer essa minha expressão bem aqui aparecer com essa. Aparecer com essa. Como eu consegui fazer essa expressão se transformar nessa, que é justamente o que o teorema diz, o limite é 1. Beleza? Esse é o limite trigonométrico fundamental. O segundo teorema, ele é chamado de limite exponencial fundamental. Quando x vai para infinito, se você tiver uma expressão assim, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui vai para E. Esse E, ele é o número de Euler. Ele é um número irracional, assim como o π. Então, ele é um número real. É também conhecido como número de ouro. E aí você vai usar ele. Esse limite ele pode ser escrito de uma outra forma. Pode aparecer nas questões nesse formato e pode aparecer nas questões nesse outro formato, quando você faz a mudança de variável. Chama y de 1 sobre x. Então, x vai ser 1 sobre y. E aqui é y, viu? Então, ó, olhar para essa expressão é a mesma coisa que olhar para essa. E aqui é y, eu escrevi errado. Continua indo para E. Então, nas questões que vão aparecer, pode aparecer tanto nesse formato, quanto nesse formato aqui. Por exemplo, calcule o limite quando x for para menos infinito, de 1 mais 1 sobre 3x elevado a x. Opa, professor! O professor diz que o limite quando x tende a infinito pode ser mais ou menos. Dessa expressão aqui vai para E. Mas olha que na questão não está igual o que está lá no teorema. O que é que está diferente do teorema? Não é esse 3x? Se está diferente é o 3x, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar para essa expressão desse jeito. Vejam aí se vocês concordam comigo. Sim ou não? Eu, sinceramente, fiquei perdido nessa. Eu vou explicar por quê. O que é que mudou dessa para essa? Multiplica esse número bem aqui, 3x, por esse número bem aqui para mim. Multiplica aí. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer que aparecer que o número que está aqui embaixo do 1 seja igual ao número que está aqui no expoente. Eu preciso fazer isso. Como o número que está aqui embaixo é 3x, eu preciso que aqui apareça 3x. Só que esse x aqui ele não está só. Se eu quero que apareça um 3 multiplicando aqui, para eu não alterar essa estrutura, eu vou ter que botar um cara dividindo aqui também. Isso aqui é uma propriedade de potência. Isso aqui é potência de potência. Se está elevado a um número, depois é elevado a outro, isso aqui é a multiplicação desse por esse. Se você multiplicar 3x por 1/3,
esse 3 bem aqui que está aqui vai cancelar com o 3 de baixo, volta a ser só o x. Então, faz sentido eu escrever assim. Como esse expoente é constante, eu pego o limite e jogo para dentro da expressão. Como o que está aqui embaixo é igual ao que está aqui em cima, se x vai para infinito, 3x também vai. Então, isso que está aqui dentro vai para E por causa do teorema fundamental. E o expoente continua. É elevado a 1/3. Clareou? Professor, aqui é falta de prática, não vai por mim não, mas eu tô meio perdido mesmo. Não se preocupe, não. Você vai fazendo, vai clareando. Quando eu cursei cálculo 1 também, a primeira vez, isso aqui o professor está fazendo, do jeito que o professor está fazendo, parece ser fácil. O professor faz uma tranquilidade grande, né? Mas não foi tranquilinho, não. Quando eu estava aprendendo, não foi tranquilo, não foi fácil. Eu fui fazendo, até eu entender, e até isso aqui ficar natural, eu fiz uns 30, 40 questões, do mesmo jeito para poder, realmente isso aqui faz sentido. Eu tive que fazer uns 30, 40 questões para eu entendendo como é que o negócio funciona. Então, aqui vai exigir muita prática de vocês, muito mesmo. Então, não tenham medo, não. Eu vou passar as atividades, inclusive eu postei lá para vocês, e eu vou marcar umas questões para vocês fazerem, para a gente poder discutir amanhã. Essa aqui, ó, para vocês pode parecer um pouco mais enrolado. Vocês precisam estar afiados com funções trigonométricas para vocês entenderem esse mecanismo aqui. Essa questão, ela usa o segundo formato do teorema fundamental. Ó, esse aqui. 1 mais y elevado a 1 sobre y, quando y for para zero. Eu vou chamar o cosseno de x de u, porque bem que aparece um cosseno, bem que aparece a secante de x. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Se eu chamei o cosseno de u, bem aqui em cima vai virar 1 sobre u. E aqui u. Bem aqui, quando x vai para π sobre 2 pela esquerda, o cosseno de π sobre 2 é o mesmo cosseno de 90. Esse aqui está indo para zero. O cosseno está indo para zero. E quando ele está indo para π sobre 2 pela esquerda, ele está indo para zero por valores positivos. Então, ó, olha como é que transforma. E aí vira a segunda forma do teorema. Isso aqui é U, viu? Aqui é U. U vai para zero, isso aqui vai para E. Você tem que enxergar essa mudança de variável bem aqui. Enxergou a mudança de variável? Faz a questão. Você vai enxergar de uma hora para outra? Não. Você tem que praticar. Então, não fiquem com medo, não desistam, façam as questões, perguntem, aproveitem essas aulas de conteúdo daqui para o final do semestre. Toda semana tem aula de exercício, que vai ser na quinta-feira. Então, quarta-feira a gente tem aula só de 8 às 10, é uma aula menor, é menos tempo. Então, vai ser uma aula de conteúdo. Na quinta-feira, que é de 6 às 10, é uma aula maior, vai ser uma aula de exercícios. O último teorema fundamental, já é 9h20, eu não vou me estender muito, não. Eu vou deixar para falar de continuidade amanhã, no início da aula. Aí eu falo de continuidade e faço a aula de gráficos, para vocês entenderem. O último conteúdo, o último teorema de hoje, ele fala do teorema de logaritmos. Se eu tenho um número positivo diferente de 1, então, se o limite for para zero de a elevado a x menos 1 dividido por x, isso aqui é o logaritmo da base. Calcule o limite de 2 elevado a 3x dividido por 3x menos 1, quando x for para zero.
Fazendo uma mudança de variável, eu vou chamar y de 3x. Então, quando x for para zero, 3x também vai para zero. Como eu chamei o 3x de y, o y vai para zero. Assim, eu posso olhar para essa expressão assim. Que, olha, olhem para cá, é igual que está aqui, ó. Então, isso aqui, essa expressão, esse limite vai para o ln da base desse cara, vai para o ln de 2. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Como avançou muito o horário, dia 9h20, a gente já está indo para quase 1h30 de aula, fica muito cansativo. Amanhã, no início da aula, nossa aula começa a partir de 6 horas, 6h20, mais ou menos, até 6h20, a gente está iniciando a aula. Tá? E aí a gente começa falando de continuidade e depois a aula só de exercícios. Professor, Oi. tem como o senhor postar esses slides aí lá no Classroom para a gente? Tem, com certeza. Posta agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação. Não? Não. Beleza. Estou encerrando a gravação.